E um fato, nós não vamos ter mais, não sei se existia no passado, aquele meu cliente exclusivo. Não existe Não mais. tem mais. Não, o meu cliente é cliente de todo mundo. Isso. Ele vai no atacarejo, vai no hiper, vai no super, vai no mercado de proximidade e vai na conveniência. Sim. Se ele não tem um bom controle de perdas, facilmente ele entra no vermelho. Se ele não tem um bom controle de estoque, facilmente entra no vermelho, porque daí o pequeno lucro que sobra, né, vai ficando engessado, travado ali no estoque. Então hoje o supermercado ele tem muitas, digamos assim, muitos recursos para trabalhar. Só que se a pessoa não souber trabalhar, ela perde dinheiro com facilidade. Qual o produto que eu consigo melhorar a margem? Sim. Porque a gente só olha para aquilo, né? A maioria olha, o que eu posso puxar para baixo? O nosso trabalho é o contrário. O que eu posso precificar melhor? É 5 centavos, é 10 centavos, é... Você foi uma pessoa que conseguiu, né, iniciar no ano de 2007 e conseguiu avançar, chegou até 6 lojas, as 6 lojas estavam performando bem, aí chegou o momento da virada, né, você vendeu, e agora eu te faço uma pergunta estratégica aqui, por que você vendeu? Sejam bem-vindos ao 14º podcast aqui do Casal Mentor. E esse espaço é para você, supermercadista, que vive o supermercado por dentro. Se você é dono ou dona, gestor ou líder de supermercado, vive o supermercado por dentro, esse conteúdo é para você. Vamos dar início a esse episódio que vai ser muito especial. E hoje nós temos aqui um convidado especial que vai nos trazer uma grande experiência, né? Nós temos aqui o Márcio Araújo, que hoje ele tem duas lojas, né, Márcio? 2 lojas de supermercado e já viveu uma experiência diferente. Então, hoje nós vamos trazer aqui modelo de negócio. Para você que é supermercadista, né, eu vejo que hoje o Márcio tem um conteúdo bastante rico nesse sentido, uma experiência de vida na prática, né? Transição de negócio, então com certeza vai ser um podcast aí que vai trazer muita experiência para você supermercadista, que vai poder prevenir muitas coisas aí dentro do seu próprio negócio. E esse é o objetivo, trazer experiência. Então o Márcio ele está há 19 anos no segmento de supermercado, trabalhando já com um negócio próprio, desenvolveu algumas lojas anteriores, né, Márcio? Quantas lojas que você tinha mesmo? Chegamos a 6 lojas na rede. 6 lojas na rede, olha só. Então, no conceito tradicional de supermercado. E após isso, ele vendeu essas lojas e partiu para um segmento diferente, que hoje é um modelo express, praticamente, né? Podemos denominar isso express, casa express, é isso? Eu diria que eu costumo dizer, né? A gente veio construindo essa referência e eu falo assim, ó, eu deixo para o cliente dizer o que ele quer que seja. Sim. Né? Porque tem um cliente, a gente remete muito a palavra do express ao rápido, né? Mas na verdade, a pessoa hoje na nossa loja, ela vai se satisfazer da maneira como ela quiser. Então a gente procura levar essa opção, mas claro, a proximidade, a comodidade e a dinâmica dentro da operação é essa referência de atender rápido o cliente. Uhum. Muito bem, o Márcio é natural aqui de Blumenau, é isso, Márcio? Não, sou natural de Londrina, no Paraná. Londrina, Paraná, olha só. Vermelho, para quem conhece a região lá. Olha só, temos aí um pessoal do Paraná, então, para compartilhar conosco essa experiência aí de supermercado. Então, gente, é isso. Vamos para cima, né? Vamos para cima, Liliana? Isso, para a gente começar o nosso assunto de hoje, gostaria que o Márcio falasse um pouquinho da sua história. Como é que você chegou em Blumenau, então? Meu Deus do céu. Ainda bem que nós temos um pouquinho de tempo. Não, brincadeira. Eu cheguei em Blumenau que no ano de 2006 para 2007, né? Eu estava à procura de empreender. Acho que desde o início da minha carreira assim, de profissional de trabalho, eu iniciei trabalhando com a família e depois eu acabei seguindo o caminho solo, vamos dizer assim, né? Buscando uma certa independência. E naquele momento eu estava à procura, né, de uma atividade. Na realidade eu tinha uma oportunidade no estado do Mato Grosso do Sul, onde tinha um amigo que tinha supermercados lá e ele estava passando por um momento difícil. Né? Um mercado muito bom, numa cidade pequena, que estava indo muito bem, só que ele acabou fazendo outros investimentos e prejudicou a operação que deu origem a tudo que ele construiu. Sim. Né? A gente vê alguns casos disso acontecendo. E Exatamente. aí, naquele momento, ele, como eu
morei um período lá no Mato Grosso do Sul e passava de vez em quando ali, conversando, ele me disse da situação dele e tal, e eu sabia da minha, que eu estava à busca de empreender alguma coisa, ele falou, cara, por que tu não vem ser meu sócio? Eu ainda brinquei com ele, falei, cara, nós somos muito amigos para ser sócio, né? Não justifica. Daí, passando, ele falou assim, não, então faz o seguinte, assume a minha loja, combinamos, você faz a compra dela aqui, eu toco junto com você um período, 6 meses, até o que for, para você fazer o negócio girar, entender, porque eu não entendia nada de supermercados, né? Eu sabia que era bom de vir no mercado para comprar, né? E aí a gente começa dessa forma. Eu fiquei, assim, falando a verdade, bastante tentado, né? Porque estava em busca, mas eu conhecia muito bem o seu Mário Simientkoski, que era daqui de Blumenau, felizmente faleceu esse ano, e ele era amigo da família, e já tinha aqui o Mercado Amigão, né? A Rede Amigão, que tem uma longa história, e eu vim conversar com o seu Mário daí, né? Depois, passados uns dias que eu vim para Santa Catarina, tudo, vim exclusivamente até para conversar com ele. Seu Mário, trocar uma ideia, como que não é, o que o senhor me diz, a área. Não, é desafio, é isso, aquilo. Ele conhecia, inclusive, a região, a cidade, porque ele tinha uma propriedade próxima. Né? Ele falou, Márcio, eu acho que tem desafios, mas o potencial existe. Tem algumas coisinhas assim que a gente pode te dar dicas e, né, falar, mas como diz, chão de loja para você aprender a operação. Sim. Aí conversamos, falamos, dissemos, ele no final falou para assim, tá, Márcio, mas por que você vai para Coxim? Por que tu não abre um mercado aqui em Blumenau, na região? Eu falei, mas seu Mário, eu não sou daqui, eu não tenho conhecimento e como que eu vou começar um negócio daqui? Daí ele me comentou que ele estava à busca, já tinha localizado um ponto, já tinha uma ideia e estava precisando de não só investidor, mas pessoas para ajudar a entrar na operação. E me chamou para ser sócio. Aí, claro, colocando os prós e os contras, conversando com a esposa, olhando as características que a gente teria aqui, até porque eu tinha filhos pequenos, decidimos começar em Blumenau. Então, daí nós iniciamos como, na época, sócio do Mário, como amigão, na loja da Fortaleza, que foi a nossa primeira unidade que a gente abriu. Em dezembro de 2007 foi quando a gente inaugurou aquela loja. Então, o meu início, né, na área do supermercado, do varejo alimentar, foi nesse momento. Eu já tinha vivido experiências de varejo, mais no lado de confecção, já tinha uma experiência que a família tinha indústria têxtil e lojas de atacado no Paraná. Então, eu já tinha uma certa experiência com relação ao comércio, ao varejo e essa dinâmica. Mas, a gente daí vai descobrir que o supermercado são várias operações dentro de num único negócio, né? Então eu fui viver exatamente isso. Fui lá para dentro, eles tinham uma estrutura, existia uma operação, né, das outras lojas que eles tocavam, né? E eu fui aprender. Então, devagar fomos vendo, nós precisamos melhorar aqui, nós precisamos ter uma visão do compras diferente, por mais que existia o Amigão, e eu digo assim que era bem esse formato que a gente buscava, era o supermercado do bairro, da comunidade, né, daquela região. A concorrência veio crescendo com grandes players que foram crescendo dentro do estado, né? Isso a gente tem um ponto positivo que aqui não tem a grande interferência das redes nacionais, mas a concorrência não era fraca. Então, nós olhamos muito nesse sentido, fomos viver a nossa operação. E foi a partir daí, de dezembro de 2007, com a oportunidade que o Mário, né, ofereceu, nós começamos a construção da nossa história aí no ramo de supermercado. Mas olha que bacana. E uma história, pessoal, que a gente acompanhou, inclusive, né? Porque eu lembro quando ele inaugurou, que usou a bandeira Galigão, inclusive, né? Isso, Você em 2009 nós viramos, porque daí, quando nós inauguramos na rede Amigão, que, se eu não me engano, eram 4 lojas, e a loja da Fortaleza foi a 5ª loja. Né? Já tinha a história do Amigão antigo, que teve várias unidades, que tinham outros sócios, que foi meio pelo que eu entendi, eu não participei, né? Eu só conhecia a história, a associação de outros supermercados juntos, que depois acabou se dividindo de novo, surgiu, acho que o mercado Crisce, a rede Crisce, e ficou o Mário, né, e os sócios como Amigão. Então eu entrei como Amigão. Mas depois de 2 anos,
nós começamos a sentir que era difícil essa operação quando você vai trabalhar com uma mesma bandeira, com um princípio que você precisa oferecer, entregar para o cliente as mesmas condições, Sim. ou buscar isso constantemente, ou ter os mesmos produtos. Uma padronização. Exatamente. Então, nós começamos a criar a identidade nossa, um trabalho, às vezes, diferenciado em algumas categorias e alguns setores, e aí a gente viu que isso não estava mais sendo benéfico para o contexto. Porque eu acho que quando você se associa, todo mundo precisa estar remando para o mesmo lado. Direção. E aí, naquele momento, às vezes pode ser que até nós estávamos prejudicando ou não somando como necessário, e aí a gente acabou saindo e começando a rede Galegão, né? Que começou como um supermercado Galegão, que era uma única loja na loja da Fortaleza, e depois aí nós viemos fazendo o crescimento até atingir 6 lojas. Ou seja, o teu trabalho como gestor, né, tá comprovado, digamos assim. Você foi uma pessoa que conseguiu, né, iniciar no ano de 2007 e conseguiu avançar, chegou até 6 lojas, as 6 lojas estavam performando bem, aí chegou o momento da virada, né? Você vendeu, e agora eu te faço uma pergunta estratégica aqui. Por que você vendeu? O modelo não estava te agradando, foi uma oportunidade de negócio no momento, o que te levou a se desfazer dessas 6 lojas aí que você estava performando super bem? Se eu te falar, Ademar, que no momento eu não queria vender. Sim. Em 2019 ali, né, que a gente começou fez a negociação, a gente não viu, num contexto geral, os supermercados não viviam um bom momento, estava aquele boom do atacarejo, uma briga louca por preço, por condições e tudo mais, mas mesmo assim, eu naquele momento não pensava em vender, né, mas nesse momento até eu tinha um sócio que era meu cunhado, o Mário já não era mais sócio. Sim. Naquele momento, né? Ele tinha, num decorrer a gente acabou comprando a parte dele e tudo mais, e eu tinha um sócio que era meu cunhado, que tinha, na época, eu vindo, né? A gente, quando começou, ele também estava no Mato Grosso do Sul, eu queria uma oportunidade, estava com filhos em questão de entrar em faculdade, de escolas, faculdade, e a gente se uniu com essa ideia. Mas eles estavam querendo muito sair do mercado. O mercado é uma coisa apaixonante, sim, mas ao mesmo tempo, para quem não tem essa paixão, é terrível, vamos dizer assim. É um desgaste muito grande, né? Uma dedicação imensa. Então, eles estavam nesse sentido, e aí surgiu, na realidade, nós fomos procurados por um escritório que buscava expansão na região. E ele, na realidade, me procurou foi em novembro de 2018. Sim. Aí eu falei para ele, não, olha, não tenho essa perspectiva, até porque a gente era, de certa forma, muito especulado. Mas, infelizmente, aparecia corretor aqui, picareta colar e uma série de coisas que eu acho que ainda o mercado continua tendo esse tipo de gente que você não quer vender, mas ele quer arrumar negócio para ti. Mas naquele momento aí eu falei para ele, olha, final de ano, época que não temos que focar em vender, nós estamos empenhados a trabalhar, eu não tenho uma referência. Foram várias reuniões que a gente acabou fazendo, e eu falei para ele, olha, se realmente essa condição de vocês é séria, depois do dia 15 de janeiro você me procura. Passado alguns dias do 15 de janeiro ele me procurou. Aí fizemos uma reunião, eu falei, não, então o negócio é sério. Sim, é sério, não é brincadeira. Ele não abriu quem era a empresa, a rede que estava por trás, mas que tinha interesse e tudo mais. Aí eu fui procurar jurídico, pessoas conhecidas com conhecimento na área, para entender como que isso poderia acontecer, né? Como que eu vou avaliar minha empresa, como que o que realmente vale para o mercado, para quem está querendo te comprar, e às vezes aquele sentimento teu do que vale. Isso. Né? Equilibrar tudo isso, entender o mercado, todo o posicionamento. E aí a gente começou essa construção. Mas eu diria que hoje, né, depois de um ano que a gente saiu, que a gente vendeu a rede, eu naquele momento penso, por que eu não vendi 2 anos antes?
Não era o objetivo vender, mas olhando de fora, Sim. eu saí de dentro da operação, eu estava fora da operação e olhando que há 2 anos antes o mercado estava numa alta. Uma Né? sensação. Recente, As né? condições eram diferentes, as possibilidades eram diferentes. E até porque eu estaria vivendo 2 anos mais tranquilo, vamos dizer assim, Sim. né? Com um pouco mais dessa consciência. Porque construir e fazer essa operação girar de 6 lojas e todo o envolvimento, você precisa estar muito focado, principalmente com equipe. Eu não fazia nada sozinho, isso é claro, né? Eu Sim, até hoje dependo e preciso muito de pessoas, da equipe que está junto com a gente veio construindo. Mas você precisa dar atenção a eles, você precisa estar cuidando de alguns suporte, né? detalhes e tudo mais. Então, esse construir, né, esse momento, essas condições que eu diria que, olha, naquele momento, se eu tivesse conhecimento, seria 2 anos. Mas tudo é na hora e no tempo de Deus. Sim. Então, a gente não tem que, ou não reclamo, não questiono, pelo contrário, hoje estamos aí para construir, né? E dentro dessa condição que acabou depois viabilizando o negócio, nós tivemos, quem nos comprou na época foi a Rede Top, Uhum. né? Que hoje está aí se estruturando e crescendo, que esse foi, acho que bem o perfil que eles se desenvolveram. Mas nós tínhamos a loja do centro aqui do Jardim Blumenau, que hoje é Casa Express, que no passado se chamava Casa Galegão, Sim. Sim. que ela já era um formato, ela já era uma loja pequena, com a questão de ser, a ideia surgiu como Express. O Express de você chegar, pegar rápido, resolver o teu problema. Sim. Né? Às vezes aquela conveniência que você vê muito no litoral, lojas embaixo do supermercado, dos prédios, um mercadinho, um mini mercado que resolve o problema daquela região. Então a gente achava que era muito nesse sentido, né? E a loja, na verdade, tinha uma característica já naquela época diferente, porque o público que estava ali é morador, mas é muito trânsito, é muita gente de passagem, é muita gente que está estudando nos entornos, muita faculdade, as escolas, também, né? os escritórios. Então, você tinha toda uma característica para aquele negócio. A gente conseguia identificar muito bem e trabalhar isso nas outras lojas, né, que em princípio eram supermercados de bairro, mas uma maior, uma menor, uma com mais fluxo, uma com menos, uma característica que aqui não pode faltar X produto, lá na outra não pode faltar aquele. Então, existe esse detalhe de cuidar muito próximo das lojas. De cada unidade, né? No seu particular. Unidade. Mas essa em especial, como a representatividade dentro do contexto dela era muito pequena, e nós sabemos, por exemplo, eu tinha que ter um comprador olhando para as necessidades que ela tinha, porque eram produtos diferentes que eram procurados ali dentro. Os produtos que nós tínhamos lá eram os mesmos produtos que eu tinha nas outras lojas do Galegão. Só que o que acontecia? O mix era reduzido. Mas Sim. eu não tinha lá uma marca de macarrão que eu não tinha nas outras lojas do Galegão. Todos. Só que lá eram as selecionadas. Como o espaço era pequeno, em vez de eu ter 6, 8 marcas de macarrão, lá eu tinha 2, 3. Ou seja, E acabava aparecendo um produto de melhor qualidade ou até, em alguns casos, produtos importados, mas que a gente também trabalhava na outra loja. Então você tinha, digamos assim, o mix que também tinha nas outras lojas, mas reduzido. Exatamente. Aí você tinha já digamos assim, o melhor mix que você tinha na loja de supermercado, você selecionou e trouxe para a loja. Exatamente. Para casa. Vamos dizer assim, o que legal. fosse, sempre a gente pensava na categoria, o primeiro e o segundo marca Sim. daquela categoria. Né? Então, Bacana. porque a loja é pequena, bem enxuta. E aí, nesse contexto, a Rede Top foi muito, eu acho que assertiva, porque eles não fugiram do propósito que eles tinham, né? Na época, eles já tinham começado o atacarejo, né? Estavam desenvolvendo, mas eles já tinham a experiência de supermercado daquele formato. Então, eles estavam olhando exatamente para as nossas lojas que eram de supermercado. Sim. Sim. E essa loja, eles entendiam que não iria fazer parte da operação porque ela estava muito destoada, precisava de Sim. uma forma de trabalho diferente. Sim, era essa sensação que a gente já tinha, né? Bacana. Mas antes da gente seguir com a próxima pergunta para o nosso convidado, fica aqui um convite muito especial para você. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe com todas as pessoas do nosso segmento que precisam desse conteúdo. Vamos lá então.
Márcio, lojas para classe A e B, que é a classe que hoje você atende nesse formato mais enxuto, mais gourmet, elas realmente têm uma margem melhor para se trabalhar dentro do segmento de supermercado? Se for falar em margem, sim. Sim. Em margem, é possível fazer esse trabalho, mas eu diria que assim, ó, existem construções e construções para você entender qual é o formato exato. Porque hoje a nossa proposta ela está muito voltada não só a atendimento, a essa proximidade, mas hoje o nosso grande foco são produtos perecíveis. Uhum. É aquela compra de reposição que você precisa fazer. Buscando que, quando eu falo em comprar um hortifruti de qualidade, ele lembre que tem a Casa Express. Sim. Então, eu diria que a gente hoje busca, como eu falei antes, um entendimento do cliente. Ele pode nos ver como ele quiser. Eu digo que a gente não procura se posicionar para classes. A gente procura se posicionar pela qualidade dos produtos que nós oferecemos. Ou seja, tu quer mais atender uma demanda do que um público, é isso? Exato. Porque existe um livro do Ferreirinha, né? Que o nome dele já diz: o paladar não retrocede. Sim. Né? Então, onde eu vejo que a nossa especialidade hoje está em trabalhar com produto de qualidade, trabalhar com tantos produtos para revenda de qualidade, de marcas de primeira linha, premium, que seja, mas não quer dizer que eu me coloco como mercado premium. Eu não gosto muito dessas referências, por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estou ali na loja no Jardim Blumenau, por exemplo, que a gente tem uma grande concentração, tem um fluxo muito grande de pessoas a pé. E a obra da esquina é meu cliente, o morador da Alameda é meu cliente, Sim. O aluno da escola é meu cliente, o professor da escola é meu cliente. Então, eu procuro atender a demanda conforme ele precisa. Seja para vir buscar um pãozinho e um café para o lanche, para o café da manhã, seja para comprar refeição para o almoço que a gente tem a rotisseria, seja porque ele vem comprar fruta, verdura, usar o nosso açougue. Então, a gente entendeu que eu não estou olhando para aquilo que eu quero ser. Né? Eu quero ser uma loja premium, gourmet, elitizada. Não. A diferença hoje a gente procura atender o máximo de clientes possível. Essa abertura da loja nova da Vitor Conder é exatamente por isso, porque o potencial das pessoas devagar vem conhecendo produtos novos, Sim. querendo consumir produtos melhores, entrando nos produtos saudáveis. Então, é nessas características que a gente procura trabalhar. Né? Eu não vejo essa questão só de dizer, porque o cliente da classe C, da classe D entrar na minha loja vai fazer diferença? Não. Ele vai encontrar o mesmo produto, a mesma qualidade, e um detalhe, ele vai ter, existe uma resistência. O nosso trabalho a cada dia é quebrar esse paradigma que se criou, que isso infelizmente desde quando a gente começou a primeira loja, você está no Jardim Blumenau, lá é o bairro chique, lá é uma região nobre, lá porque é classe A, B, né, A mais. Não é essa característica. Nós queremos atender o cliente. Nós queremos, a nossa proposta é levar produtos de qualidade e de serviço, resolver a vida do nosso cliente. Sim. Com várias outras opções, que eu enxergo hoje que para o supermercado tradicional não é fácil ele fazer. Não tem essa característica. Eu nem vou dizer que o cliente vai ser exclusivo nosso. Mas eu quero que o cliente, quando ele lembre, eu preciso comprar o melhor pãozinho da minha região, eu vou lá. Vai lembrar de você. Eu quero comprar a cuca de nata com mel que tem na Casa Express. Fruta e verdura, esse final de semana eu quero fazer um doce. Eu vou lá na casa. Meu churrasco, a carne. Então, é nessa referência. Tanto que hoje, né, a gente mapeou a região para identificar um local que seria característico, mas nós tínhamos já clientes que vêm nos frequentar no Jardim Blumenau que eram de outros bairros da cidade. Por quê? Porque o filho estuda ali, já ouviu falar, a amiga falou do produto e passou a frequentar. Sim. Então, essa característica que eu acho que é o mais importante. Não é nós buscarmos
ou foi para nós essa referência, né? Não querer ser o mercado para a classe X ou Y. Ou seja, não é uma questão de classe social, mas sim de uma fatia de demanda que você percebeu que tem espaço, foi lá e montou a loja com esse padrão. Mas sabe, Márcio, que a gente olhando de fora, né, dá a entender que você montou um negócio para a classe A e B, né, que é pela localidade e pelo padrão de loja. Mas esse é o entendimento de quem olha de fora, no caso. Mas você está nos mostrando agora que a realidade é diferente, né? O nosso maior trabalho, Ademar, e eu acho para todos que acabam se envolvendo nesse perfil de negócio, é fazer a construção. Sim. No Jardim Blumenau, hoje, o nosso cliente já entendeu qual é a nossa característica. Você sente a diferença de quem eventualmente vem de fora e visita ali. Sim. Que aí ele fala, uma loja. Depois que ele entra na loja, ele começa a entender. Claro, aí nós sabemos, todo supermercadista sabe, que nós não conseguimos concorrer com uma grande rede. Nós não conseguimos ter os preços de atacado, dos atacarejos para concorrer e aquele movimento vai fazer diferença, né, no nosso posicionamento. O que eu digo assim, o meu preço é justo. Né? Sim. Se o preço do café Melita hoje é R$ 28,90 na gôndola normal, o da nossa loja vai estar R$ 28,90. Uhum. Ele não vai estar 34, 35, como muitos lugares acabam vendo essa característica que o público, pode pagar, pode explorar. Sim. Não. A diferença é que eu tenho muitas outras marcas de café gourmet especiais que o público vai ter opção para comprar. E tem público para comprar aquilo ali. Sim. Então, quem quer café Melita está aqui. Mas quem quer o café selecionado, diferente, grão, ele está aqui. Então, é esse posicionamento. E eu digo que esse é o nosso desafio hoje. Sim. Porque quando a pessoa entra na loja, eu concordo que as pessoas se impactam com o visual, né? Mas qual é o objetivo? Nós não queremos que o cliente se sinta numa obrigação, porque muita gente tem isso, fazer compra é obrigação, né? A mulher, quando trabalha, quando está na correria, que tem que comprar as coisas, porque tem que fazer a janta, o almoço, qualquer coisa que seja. O marido, que a esposa fala, passa lá no mercado agora, você está vindo do trabalho, me pega isso e isso para eu fazer a janta. Sim. Aí é obrigação, né? Concorda? É aquele peso. Sim. Exato. Então, nós criamos um ambiente agradável, um espaço que tenha, hoje na segunda loja, melhor circulação, porque a loja do centro acaba sendo um pouco apertada, o fluxo de pessoas é grande. Então, para gerar esse conforto, para gerar essa experiência, para que aquilo que para muitas pessoas é obrigação, passe a não ser um peso. Né? A gente tem as obrigações. Então, é uma construção que nós temos que fazer todos os dias, trazendo as pessoas e quebrando esse paradigma, que a loja não é cara, vamos dizer assim. Sim. Não, o meu preço é justo. Eu tenho promoção de café Melita R$ 24,98? Eu tenho. Quando a gente consegue uma boa negociação e tudo, eu trago o meu preço. Só que, claro, você não vai encontrar um tabloide com 100, 120 itens, como todas as redes por aí trabalham, vendendo um N itens Sim. em promoção. Então, não é. Mas eu tenho a promoção no Hortifruti. Eu tenho a promoção no açougue, eu tenho promoção na padaria, eu tenho promoção na mercearia, na bebida, e eu sei que nós somos muito concorrentes. Então, né? Esse nosso preço é muito direcionado para não estar fora do mercado. Aquele cliente que, digamos assim, quer uma oferta, vai ter também uma oferta, vai ter aquele produto da região, mas vai ter aquele produto mais top também, né? Sim, então, sim. Mas olha só, pessoal, isso é um diferencial, realmente, que hoje, né, muitos supermercados, eu acredito que não trabalham, não exploram dessa forma. Né? Essa questão de você realmente atender uma demanda. As pessoas olham muito para a questão da classe social, né? E bater preço. Você já criou uma estratégia nova, né? Que poucos mercados que trabalham nesse modelo. E tem espaço, né? Com certeza tem espaço. Você está crescendo, está desenvolvendo, né? Está melhorando cada vez mais. Eu diria assim, isso num sentido... Não sou ninguém para estar ensinando, mas eu digo que as pessoas podem olhar de uma outra visão. Sim. Eu tenho um supermercado pequeno no final da Garcia. Não sei quem, como. Estou aqui usando só como uma referência. O teu cliente que está ali, ele não está preocupado em comprar o arroz e o feijão e o óleo e o leite barato. Barato no preço que o atacarejo está fazendo, que as grandes redes estão... Sim. Ele tem que ser justo. Eu acho que esse é o detalhe, a gente precisa cuidar para que o preço seja justo. Mas ele quer ir na tua loja e encontrar uma carne de qualidade,
um produto da padaria que faça ele ir lá comprar, que ele passe a ter aquele desejo, né? Que às vezes o cliente fala assim, não, eu tive que vir sábado à tarde aqui para comprar uma cuca e um pãozinho fresco para eu fazer um café da tarde em casa. Então, esse estímulo que nós precisamos olhar para que eu consiga deixar o meu cliente mais próximo, né? Nessa referência. O hortifruti é um outro produto, muito trabalho, muito problema, muita quebra, mas você pode ter um hortifruti com qualidades, com um preço justo para entregar para o cliente. Ah, mas lá o tal atacarejo está vendendo tomate a R$ 2,99. Nós temos que entender, tomate não é Coca-Cola. Não sai de fábrica, não é padrão, não é medida, não é qualidade, não é peso. Então, eu tenho que entender que cada um vai oferecer aquela condição. Agora, você lá, o cara vai sair de lá para vir aqui para comprar uma meia dúzia de tomate, 1 quilo de tomate? Tomate dura a semana. Isso que você está falando vem bem de encontro que a gente tenta passar para os nossos mentorados. Aquele supermercado pequeno e médio que muitas vezes está focado na classe social, que quer se tornar o concorrente, muitas vezes fala, não, eu tenho que vender como concorrente, como atacarejo, não vai conseguir. Né? Porque ele não tem volume, ele não tem a experiência, ele não tem processos para comprar aquele volume e chegar naquele preço. E ele se esquece de trabalhar no que ele é forte, como você falou, na demanda e olhar para o cliente que está frequentando a loja dele. E Márcio, uma pergunta agora bem, né, acho que o nosso público também gostaria de saber. Você tinha, né, 6 lojas no conceito de supermercado. A loja que você tem hoje, né, da Casa Express, ela já tem um conceito um pouquinho diferente aí pelo que a gente está conversando. Ao teu ver, o público, né, que tem mais dinheiro, que tem um poder aquisitivo melhor, mais rico, ele é menos sensível a preço? Em relação a, comparando os dois negócios que você, né, já... Eu diria que assim, ó, na época do Galegão, nós sempre trabalhamos com muito atendimento. Nós já procurávamos o destaque no hortifruti, nós já procurávamos destaque no açougue, já tínhamos uma padaria central, já tínhamos alguns produtos que a gente vinha elaborando, porque olhando essa relação, como eu digo, de comunidade, de proximidade, de atender essas demandas. Eu acho que se a gente olhar hoje e falar vários bairros, você vai falar assim, tá, onde eu vou comprar um pãozinho francês? Tem padaria? Eu posso ter um pão congelado? Posso, mas qual é o melhor pão congelado? Eu olho que assim, ó, não é o pão francês que você vai vender por briga de preço R$ 11,99. Pode vender a 16, 18, tem gente em locais vendendo mais alto. Mas por quê? Porque o produto é de qualidade. O cliente vai levar mais, o cliente vai estar mais próximo disso. Então, eu vejo nesse sentido que nós precisamos estar cuidando, né, atento a essa situação. Eu acho que se a gente entra nessa posição só de olhar a classe social, sim, a classe alta, ela não tem tanta percepção por brigar por preço, mas ele não é bobo. Sim. Por essa referência que a gente fala que nós temos que ser justo. É que quando eu falo assim, um azeite de oliva andorinha, extra virgem, tem em todo lugar. Sim. Mas o azeite com trufa importado, não é que ele mas não tem comparação dentro de uma categoria de azeite, mas ele está numa subcategoria que é um outro produto. Diferenciado. Então, nesse sentido, ele custa mais caro. E o detalhe é que esse cliente já experimentou e sabe o que aquele produto oferece para ele. Num prato que ele vai utilizar, que é um sabor diferente, o complemento que ele faz. Então, essas condições que você precisa fazer. De repente, esse supermercado pequeno que eu comentei lá, num bairrozinho pequeno e tal, não adianta querer ter o azeite de trufa. Não vai ter demanda para isso. Não é essa característica. Né? Pode ser que ele vá ter que trabalhar com produtos até de segunda, terceira linha. Não é problema. Né? Ele precisa identificar. Não adianta todo mundo querer vender sabão, Omo, café Melita. Isso. Né? Esse é o detalhe da briga. Mas às vezes tem um outro produto com tanta qualidade quanto que você pode desenvolver e pode fazer uma boa parceria com o teu fornecedor. Sim. Né? Nosso lema, nossa forma de trabalho hoje, eu não ponho o produto na prateleira. Eu preciso simplesmente ter uma construção com o fornecedor. Beleza, nós não podemos ficar sem Coca-Cola. Sim.
Só que hoje todo mundo briga com Coca-Cola, né? Isso. Hoje a Coca-Cola é um bom fornecedor para mim. Né? Num contexto. Por quê? Nós construímos uma relação. Uhum. Eu não estou querendo dele só preço. Eu preciso de ter um bom atendimento, no nosso caso, se tem um repositor, as entregas, o mix de produto, porque o meu cliente tem lançamento, tem produtos novos, que o meu cliente vem pedir, esse produto aqui eu vi, não tem ainda? Aí entra naquilo que você falou, né? O paladar não retrocede. Esse cliente, ele vai pensar muito no paladar, Sim, porque sim. ele já experimentou outras coisas. E a questão de fornecedor também a gente vê assim muita relação de contrapartida, né? O que eu estou ganhando na contrapartida, né? Eu estou, digamos assim, você tem uma loja que para a Coca-Cola é bom que ela esteja bem posicionada no teu ponto de venda. Né? Então, é interesse deles também estar ali. Então, é uma questão realmente de parceria, né, com o fornecedor. Aí você consegue fazer esse alinhamento, que para eles é interessante, você também, né, é interessante você ter a Coca-Cola bem posicionada, então ambas as partes estão bem, né? Porque o que acontece na maioria dos supermercados, e isso a gente vivia na época do Galegão, sempre, preço. Era Coca-Cola, você tem que brigar por preço. Existia uma dificuldade, porque a gente sabe que a operação, né, não vou falar aqui da Coca-Cola, vou falar Coca-Cola, Ambev, Heineken, o número de, vamos dizer, eles têm um mix grande. Uhum. Tem produtos que são bons e tem uma venda significativa para a operação, mas às vezes a falta é absurda. Né? Então, na decorrência disso, você fica olhando só para a Coca-Cola. Então, como eu posso construir outros produtos? Quais são as linhas de produto que você tem interesse em executar? Como que nós podemos sentar? Né? Como eu falei, preço é importante? Mas espera aí, eu não tenho preço na Coca, mas eu consigo compor com isso, se você me ajudar com uma execução daquilo, a gente desarmar, porque eu vejo hoje o fornecedor, Galegão, a gente procurava trabalhar assim, hoje a gente quer ter um fornecedor parceiro. Uhum. A gente sabe, a Gonda não é elástica, nós temos um controle hoje muito forte do mix que a gente trabalha, da variedade de produtos que a gente tem, continua sendo uma estrutura reduzida, a gente faz um acompanhamento bem em cima para o produto que está performando, não está performando. Vou incrementar hoje mais uma marca de pão de queijo. Por quê, né? Eu tenho essa aqui atende essa demanda, essa categoria. Não, eu só vou dividir venda. Isso. Então, eu não vou ser justo com os meus fornecedores que já estão lá trabalhando comigo. Né? Agora tem um produto aqui que foi lançado, um pão de queijo do outro mundo. Recheado. Né? Que ninguém tem. Opa, eu preciso ter esse produto porque é um novo mercado que está surgindo. Então, esses detalhes, né? Não só brigar por preço. O pessoal chega lá e faz oferta de preço. Está aqui, mas você está vendendo a tanto, eu posso te vender a tanto. Cara, não é isso. Não é só essa posição. Não é só preço que vai construir. Né? Então, é esse olhar e precisa ser diferente. E eu vou te dizer assim, para vocês, né? A maior mudança que a gente teve é que nesses 7 anos que nós viemos trabalhando como Casa Express, nós aprendemos que não dá para parar de aprender. Não dá para parar de trazer coisa nova. Não dá para parar de olhar uma nova tecnologia, uma nova forma de processo, uma forma de você encaixar mais rápido dentro da tua realidade. Se vocês forem na loja do Jardim Blumenau, por exemplo, você vai olhar, eu tenho lá 6 caixas. Uhum. Quando nós começamos tinha 3. Aí você fala, como você colocou 6 caixas lá dentro? Nem eu sei. Sim. Mas a operação vai se ajustando, vai vendo, não é um caixa comum, nós fizemos um caixa específico que caiba lá e o cliente entendeu e funciona, como roda, como atende, tem o self-checkout, já tem o público que usa característica de compra e a gente vai se adequando a essas condições. Sim. Né? Então, esses detalhes, né, esse aprendizado nós estamos fazendo. Quantas categorias nós incrementamos dentro do nosso negócio que hoje são importantes, né? Que são referências até para nós que o público vem atrás. Uhum. Fácil? Não é. Né? Por exemplo, nós temos uma linha de padaria hoje, é 100% produção nossa. 100%. A gente vende, né, manipulado lá, é 100% produção nossa. Então, eu não digo que eu tenho... Muita gente olha um supermercado, nunca enxerga que tem uma padaria ou uma cozinha, uma central de produção, uma cozinha industrial. Hoje a gente tem essa operação. Né? Tem uma equipe toda por trás focada em entregar o produto de qualidade. Então é padaria, é confeitaria seca, a linha da rotisseria, de salada, de pizza, de panqueca, de comida pronta. Né? Então é um diferencial.
Não estou dizendo que seja fácil e vou implantar isso no meu negócio, mas nós fomos vendo como novas oportunidades. Cada um vai olhar para o seu e vai enxergar Até porque, aquilo que pode atender, né? até porque, digamos assim, é uma operação que você tem que entender o lado industrial. Até então, o supermercado ele tem o hábito, né, Compra e tem venda. o conhecimento de comprar e vender. Mas aí envolve uma operação industrial, que daí você tem que já ter um aprofundamento, né, nesse sentido. E muitos supermercados se perdem nisso. E eu digo uma coisa para você, tá, Ademar? Eu digo que não se iludam em montar uma padaria, uma central de produção ou querer fazer as coisas. Eu concordo que hoje, e eu digo isso, se eu tivesse um fornecedor que me entregasse rotisseria nos padrões que a gente produz, Uhum, com a variedade, com a qualidade que a gente tem, eu não produziria. sim, Entende? Porque eu sei dessa dificuldade. Mas é o que eu falei, foi um mercado novo, nós fomos construir, uhum, nós fomos descobrir. E tem muita gente fazendo, mas não está dando certo. Né? Tá patinando. E não é rede pequena, nem redes grandes estão fazendo e estão tendo dificuldade. Porque tem as suas particularidades. Nós tivemos que pagar um preço para aprender. sim, Né? A padaria. Por que nós fomos fazer a padaria? Por causa da necessidade que nós fomos conhecendo o nosso público. uhum. A região, como que funciona, o que ele queria. Entender a rotina do público Exatamente. também, né? Tanto que quando nós vendemos e começamos como Casa Express, né, que foi um nome assim de bate-pronto, já tinha casa e a ideia era só o Express rápido. Sim, Nós pensávamos que uma hora nós íamos transformar quase que numa loja autônoma. Esse foi o primeiro pensamento meu, do Roberto que está comigo, que é braço direito, que pensa, que faz, que desenvolve muito mais do que eu, né, o restante de toda a equipe. Nós pensávamos nisso. uhum, Graças a Deus fomos tendo proximidade com o cliente, fomos escutando, fomos vendo, tinha uma banquinha tímida de hortifruti, aumentou a banca de hortifruti, dali a pouco aumentou a banca de novo, daí a padaria, opa, mas peraí, ó, o cliente está pedindo a variedade, o cliente está pedindo produto de qualidade, eu estava trabalhando com fornecedores de terceiros, procuramos no mercado, naquele momento não tinham fornecedores com qualidade, hoje teve uma evolução muito grande, a gente percebe na indústria de panificação, que entregam produtos congelados Sim. e tudo mais que facilita. Então eu concordo, se eu tiver condição, eu tiver tempo para eu ir atrás e conhecer fornecedores e achar como ele pode atender a minha demanda. E com qualidade, eu trabalharia com terceirizado. um terceiro sem problema algum. Uhum. Né? Esse foi a construção que nós viemos realizando nesse período, para chegar... Né, até aqui onde a gente está. Então você veja que a gente pensava numa loja 100% autônoma, que o cliente queria comprar rápida, pega ali rapidinho, meia meia Facilidade. e foi se invertendo. Foi mudando. E foi mudando. Veio a pandemia fez uma nova girada para nós, porque nós tínhamos lá a parte da padaria, da lanchonete, Uhum. que representava quase 26% do nosso faturamento. Poxa. E de um dia para a noite fechou e não tinha mais. Né? E como nós atendíamos cliente? Sim. Sem estrutura, sem nenhum e-commerce, delivery, nada, começamos a fazer entrega de 80, 90 pedidos por dia. Como diz, a água bateu na bunda, temos que se virar, né? Aí Então, mora a flexibilidade do setor, né? E aí nós fomos olhando detalhes. Poxa, olha lá, a gente olhava para aquilo lá, o estacionamento cheio, mas o movimento não ia. Chegava uma pessoa, sentava lá, às vezes vinham 3 fazer reunião ali, cada um com um carro, sentava, ficava ali, tomava um cafezinho e 2 horas usando nosso estacionamento. Quando a pandemia começou a voltar ao normal, que as pessoas começaram a vir, mas não estava liberado a lanchonete, o atendimento, né? Que os restaurantes sofreram muito, nós fomos ajustando e arrumando de algumas formas, tirando mesa, arrumando, até porque estava funcionando o delivery, e o cliente começou a ter um fluxo maior dentro da loja. Começou a comprar mais. Porque tinha espaço, porque nós estávamos próximos, porque ele estacionava o carro na porta, porque não tinha mais aquela briga por vagas. Sim. Né? Então, foi uma construção de entender e olhar para que isso está acontecendo. Ou seja, você montou um negócio que precisou ir sendo ajustado no decorrer da... Sim, com certeza, e nós estamos fazendo até hoje. Olha só. Isso é uma coisa que a gente faz e não para. Tanto que assim, hoje o nosso negócio, né, a nossa central de produção, nós já estamos tratando ela como uma indústria, nós estamos investindo, nós estamos ampliando, porque eu preciso entender que eu tenho que resolver a demanda da loja. A loja é meu cliente.
né? Então, eu estou adequando a indústria, estou preparando a operação toda da indústria para que a loja faça seu pedido conforme for de cada mix, de cada categoria e o acrescente. E lá na indústria, vamos dizer assim, lá nesse lado da nossa produção, eu estou incrementando novos produtos, Sim. né? Então, realmente voltamos lá atrás quando a gente começou. Quantos negócios nós temos dentro de um supermercado? Dentro do próprio... É que nem eu sempre falo pro pessoal, né? Você tem loja dentro da loja, né? São mini negócios dentro do próprio negócio e cada um precisa de uma gestão separada, um olhar lá naquele setor, porque senão você não consegue, né, visualizar muitas vezes e fazer com que aquele setor performa da forma adequada, né? Então, a partir do momento que você olha que dentro do supermercado existe uma padaria e tem que ser tido um olhar direto para aquela padaria, uma gestão própria ali, né? Então, você vai conseguir fazer com que aquele negócio performe, né? Porque a gente percebe isso, né? Muitos querem tratar no geral. Ele olha para o geral. Mas, na verdade, quando você quer desenvolver um setor dentro do negócio, você precisa olhar exclusivamente para aquele setor e fazer com que aquele setor vai performando, né? Daí você vai entender de precificação, de mix, né? De exposição. Isso tudo vai melhorando a performance, né? Sim, tem Então, esse são detalhe. pontos assim fundamentais. Estamos chegando, se encaminhando para o final do nosso podcast de hoje. Isso, E eu quero fazer uma pergunta final, né? Olhando essa flexibilidade de mercado, olhando que muitas coisas vêm acontecendo, né? Os últimos 5 anos, o nosso setor mudou muito. E olhando também hoje com essa visão de mercado que você tem, que você teve que olhar para a tua demanda, mudar o seu mercado, a sua atuação e tudo, olhando para o segmento de supermercado tradicional. Você acredita que aquele modelo ele está ficando ultrapassado? Eles vão ter que também melhorar o processo dele ou não? Qual que é a tua visão hoje? Já está ultrapassado, né? Porque é isso que eu acabei de falar assim, ó. Se nós olharmos nós começamos em 2007. Até 2019, a nossa evolução foi constante, né? Para a gente crescer, para a gente ter as lojas e desenvolver, nós tivemos que estar em evolução. Não foi a mesma coisa desde a primeira loja, né? Então, eu acho que sim, precisa evoluir, mas é muito mais, Liliana, evoluir olhando para o seu negócio, não olhando para fora. Sim. Né? Eu não posso deixar de admirar, de enxergar as grandes redes que estão aí no nosso estado, crescendo, viabilizando. Eles também, acho que sua grande maioria começou pequeno. Né? O Coque tem história linda, maravilhosa, e foi assim. Hoje ele profissionalizou, ele está num nível que, olha, tem que tirar o chapéu, dar os parabéns. Tem que admirar muito. Não só o fato, a construção para chegar até aqui. Isso. Depois que você está ali, você tem o desafio de manter, Isso. mas a construção para chegar até ali. A gente tem exemplo do Passarela, do Alexandre lá, que hoje é o presidente da CATS, que também vem fazendo um excelente trabalho. Que eu digo, essas redes estão num estágio, né, numa altura, mas tem muita rede que eu diria que é grande, né, comparado com outros, regionais, mais dentro de cada estado, que fazem um bom trabalho. Mas eles estão, com certeza, olhando, estruturando e também evoluindo. Profissionalizar. Eu acho que assim, ó, o olhar muito para dentro do teu negócio. O que eu, né, não só me preocupar, está abrindo um supermercado, uma rede grande do meu lado, um atacarejo. Meu Deus do céu. Eu tenho um exemplo bem claro. Quando nós abrimos a loja lá na Fortaleza, e em 2007, existiu o mercado econômico do lado. Passava uma casa, tinha um ribeirãozinho, passava uma casa e o supermercado econômico. Ele tá hoje até lá. Sim. Com certeza, no início, novidade, curiosidade, ele sentiu o impacto. Mas ele tinha atendimentos e características que ele fazia com os clientes. Tinha a famosa caderneta, tinha várias outras coisas que eu não tinha na época. E ele manteve o cliente e manteve ativo, né? Então, já naquela época era essa condição. Então, claro, são desafios, não digo que é fácil, a gente enfrentou na época também alguns concorrentes maiores que chegaram, se instalaram com a gente, o impacto no primeiro, segundo, terceiro mês, mas você tem que trabalhar para entender isso. Entra para você, espera aí, onde nós vamos reduzir custo, onde nós vamos baixar despesa, onde nós podemos melhorar aqui e qual o produto que eu consigo melhorar a margem? Sim. Porque a gente só olha para aquilo, né? A maioria olha, o que eu posso puxar para baixo? O nosso trabalho é o contrário. O que eu posso precificar melhor? Isso. É 5 centavos, é 10 centavos,
Sim, porque esse é o diferencial que às vezes você tem trabalhando com uma Sim. variedade, com mix, com uma coisa diferente, quando você não constrói a referência de preço, né? Café Melita, todo mundo capaz de saber o preço do Café Melita. Aí essa é a diferença de você buscar outras O possibilidades. supermercadista, ele tem sempre, ele peca muito nisso, o erro, né? Toda vantagem e barganha que ele consegue com o fornecedor, ele quer repassar para o cliente. Ele quer puxar o preço para baixo. Então, isso é uma coisa também que tem que ficar clara, né? A vantagem competitiva que você ganhou, nem todas você precisa repassar para o cliente. Porque você tem que enxergar o produto. Aquilo que faz sentido para o cliente ter preço, ótimo, mas o que não faz, a vantagem é do caixa da empresa. E eu acho assim, ó, tem uma coisa que a gente não pode deixar. Eu preciso buscar informação, eu preciso ter ferramentas ou algumas coisas que me ajudem. Então, nesse processo de aprendizado, eu sou uma pessoa que preciso estar aprendendo sempre. Não só da nossa área, mas de várias e várias outras áreas. Eu gosto de entender, de saber, porque às vezes eu posso aproveitar alguma coisa. Sim. E nesse conhecer, eu fui sendo meio atrevido, vamos dizer assim, fui buscar conhecimento, conversar, falar com outras pessoas. Se desenvolver, né? E essas pessoas, que hoje eu diria que são boas pessoas no ramo do varejo alimentar, farmacêutico, que tem uma estrutura próxima, que humildemente me atenderam, se tornaram amigos, se tornaram profissionais que me ajudam, né? E de repente você fala assim, não, mas como essa pessoa está te ajudando? Eu não teria condição de bancar, porque eles também têm propósitos. Sim. Essas pessoas também têm um porquê. E aí eu tenho vários nomes. E me conectaram com outras pessoas, com outros sistemas. Por exemplo, hoje eu tenho um sistema que me auxilia muito, que é essa visão do estoque. Na relação de mix de produto. Inclusive na ideia de precificação. E outra, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tem tecnologias aí que a gente fica impressionados. Isso. Né? Que ele faria tudo, mas mais caro do que pôr o sistema, você tem que ter um especialista do lado de cá para rodar o sistema. E não que é analisa, né, os dados. O sistema precisa ser alimentado. Se Exato. você não alimentar o sistema, ele não vai trazer o indicador que você precisa. Então, existem algumas ferramentas que a gente pode buscar, pode falar, né? Por exemplo, eu tenho o Smart Cell Pro, que esse foi um sistema que foi me apresentado, simples numa forma minha de ver, né? Precisa um pouquinho de conhecimento, mas ele te dá uma visão e entendimento e te mostra assim, ó, você está com tantos mil de estoque parado. Sim. Você achou que fez uma ótima compra com aquele preço, com aquela condição, mas esse estoque está parado lá há quanto tempo? Qual que é a viabilidade disso? E o quanto esse estoque está te custando dentro da tua operação. Ó, esse outro produto aqui é ruptura, você está tendo essa falha de ruptura, então cuida desse produto. Ó, olha essa categoria, como que você pode já subir, ó. Ele fala assim, ó, sobe 5 centavos aqui, 10 centavos ali, esse aqui você abaixa porque esse produto vai te aumentar a venda. Sim. Um exemplo nosso, nós fazemos promoção de Café Melita, tão explorado Café Melita, né, mas vamos dizer assim, 3 corações. A venda dele não cresce 5% em volume. Mesmo na promoção não muda. Se eu faço a promoção de um café especial, um 3 corações, hoje que ele tem aquela linha 250 ml, que Sim. tem rituais e algumas regiões, coisas ali né? e tal, um preço interessante, que o fornecedor quer vender aquele produto. Sim. Eu vendo 20%, 30% a mais. Você vê a diferença que aumenta entre um produto e outro, né? E é da mesma categoria, né? Então, poxa, aqui é referência de preço, mas o cliente que escolheu, já toma aquele café que normalmente você venderia a Que tem aquele 35, paladar. 38 reais, você faz uma promoção a 29, olha, eu vou levar 2 porque o preço está muito bom. Isso. Então, ele gera mais resultado para nós hoje do que vender o Café Melita. Eu sei que muitos supermercadistas falam assim, mas essa não é a minha realidade. Sim. Também não era a minha realidade. Eu precisei aprender e quebrar muitos paradigmas para isso acontecer. Mas sabe, Márcio, que essa questão que tu falou do estoque, ela é bem problemática hoje. A gente percebe hoje muito gargalo nessa questão, né? Assim, padrão hoje, Brasil, né? Em média de 50% de todo o mix de um supermercado, ele representa 5% do faturamento só. Se você analisar hoje o teu giro, né? Teu estoque lá, tua venda, você vai perceber que no teu caso também não acredito, não vai ser muito diferente.
Então, se você não tiver uma boa gestão desse 50% de estoque, que representa 5% do faturamento, você está ferrado. Porque o que você está ganhando na outra ponta, aqui você está empatando dinheiro. Entende? E hoje, muito supermercadista não vê isso. Ele não percebe que ele está ganhando dinheiro de um lado, teoricamente, né? Estaria ganhando se estivesse vendendo. E aonde ele está vendendo, ele está perdendo dinheiro. Porque lá na curva A, normalmente não chega a cobrir o custo operacional da loja. Né? O cara tem que ter uma boa gestão para cobrir o custo operacional da loja. Aí onde ele começa a ganhar dinheiro? Na curva B e na curva C. Só que daí na C não vende. Então o meio é que está o segredo da coisa, entende? Então por isso que hoje uma boa gestão de estoque é fundamental. E cara, eu vejo o supermercado assim que bem fora da curva a compra, não tem nem cabimento. E eu digo assim, Ademar, nos teus clientes, ou quem você visita, como vocês trabalham, se você olhar, pergunta se eles aumentam o preço, ou se eles cuidam de Melhorar a margem. melhorando a margem, o resultado. Ninguém se preocupa com isso, Não. só pensa para baixo. Aquilo que eu comprei, opa, isso aqui eu comprei melhor de uma categoria B, C, D. Não, tá lá vendendo com a margenzinha. Eu cadastrei no sistema que a margem desse produto é 30% e fica por 30%, mas ela pode dar 40%. Não, citando até um exemplo, essa semana, né, a gente marcou uma reunião com o pessoal de Minas Gerais. Eles faturam 14 milhões, são 4 lojas. E o que acontece? Ele está com 2,5 de lucro final. Aí a característica dele é o que? Hoje é aumentar a margem, que a margem dele, para a média, está muito baixa. Ele tem espaço para aumentar pelo menos 3% de margem. E o medo de aumentar essa margem? Sabe? Então é que nem você acabou de falar. Ele quer puxar o preço para baixo ainda. Só está ganhando 2,5, mas ainda pensa em puxar o preço para baixo. Sabe? Porque só olha que aquele produto da Só- curva A. Sabe assim, Exatamente. tá só olhando para aquilo ali. Então Ele só olha para a concorrência, na verdade. A Ele não concorrência está olha- vendendo barato, eu tenho que vender barato. Ele não olha para a oportunidade, né? Opa, eu tenho chance de aumentar minha margem, né? Melhorando aí pelo menos 3% na média final, né? Porque a minha margem está abaixo da média de mercado hoje em termos de resultado, né? Porque o negócio dele é de risco. Aí imagina só, um supermercado que tem 2,5 de final. Se ele não tem um bom controle de perdas, facilmente ele entra no vermelho. Se ele não tem um bom controle de estoque, facilmente entra no vermelho, porque daí o pequeno lucro que sobra, né, vai ficando engessado, travado ali no estoque. Então hoje o supermercado ele tem muitas, digamos assim, muitos recursos para trabalhar. Só que se a pessoa não souber trabalhar, ela perde dinheiro com facilidade. Isso a gente tem visto assim pelo Brasil afora, sabe? E no momento que nós estamos um pouquinho antes conversando, né, de começar o podcast, esse olhar que infelizmente acontece quando se tem momento de eleição, fica-se delicado, o momento que nós estamos passando no país de muita Intensifica, né? incerteza, e eu vou dizer assim, é mais a expectativa negativa que se carrega, né? Todo mundo fica se retraindo. Claro, temos a influência do governo aí com essas altas gastos, despesas, que isso que é o que reflete todo no que a população paga, aumento de preços, né? Um reflexo normal. Mas eu acho que essa é uma oportunidade para se organizar. Isso. É uma oportunidade para... Um exemplo, do que eu me recordo desde 2007, todas as eleições que a gente teve, foi um ano positivo para nós. Uhum. Né? Isso a gente já vê como uma característica que... E muitos mercados, muitas pessoas... Não, eleição, terrível. Copa do Mundo. Não, meu Deus do céu, é tudo de errado, é tudo de ruim, vamos dizer assim, a gente sabe dos desafios que tem. Sim. Porque se não fosse para encarar o desafio, você não estava com o supermercado aberto. É verdade. Você não estava lá encostando todo dia a barriga no balcão, como diz, né? E eu sei o desafio, eu sei essa dificuldade que é, né? É todo lidar com pessoas, lidar com cliente, lidar com a reposição, com o fornecedor. Nós somos heróis, isso é uma realidade. Sim. Né? Temos um mérito de realmente fazer um trabalho árduo, vamos dizer assim, mas tem coisas boas para se aproveitar. Tem. Muito bem. Márcio, para a gente fechar aqui o nosso... Que bate-papo gostoso, hein? Muito bom. Vamos ter que marcar a parte 2 desse podcast. Vamos ter que marcar porque, assim, é de supermercado para supermercado, como dizem, né? A conversa fica mais aprofundada.
Mas assim, vamos para a nossa última aqui para fechar então, Márcio. Se hoje, digamos assim, você tivesse, né, que abrir uma loja, digamos assim, vamos considerar que você não tivesse nem a Casa Express e não tem mais o Galegão. Fosse para você abrir hoje, o que que você abriria? O conceito que você está hoje ou o supermercado tradicional? O que que você faria hoje? O mesmo conceito que nós estamos trabalhando hoje. Hoje. Sim, com certeza. Uhum. Eu vou dizer para vocês, dá muito trabalho. Graças a Deus a gente tem uma boa equipe por trás, sempre está em busca de mais gente, né? Sempre está em busca de construção, porque você trabalhar o perecível, né? Que hoje Sim. para nós tem uma grande representatividade, porque eu falo assim, hortifruti, padaria, confeitaria, rotisseria, açougue, e a parte de frios que eu Sim. envolvo ali, que é delicado, validade, datas curtas e tudo Isso. mais. Então, esses setores dão muito trabalho, precisam de muita atenção, geram muita quebra. Isso. Precisa ter uma negociação com o fornecedor, uma particularidade, entender que eu vou colocar qual produto. Né? Eu vejo às vezes umas promoções, o pessoal colocando uma marca de queijo lá. Meu Deus do céu, mas aquele queijo eu garanto pro cara que a quebra, o produto, reclamação, vale eu trabalhar com esse queijo, né? Uhum. Então, tem um trabalho, mas graças a Deus a gente veio, aprendeu no Galegão, não vou Sim. dizer, a nossa escola foi muito boa, né? A gente procurou aproveitar e tá melhorando, tentando trazer gente, cuidando da equipe e se desenvolvendo para isso acontecer, né? Mas eu ainda olho que seja essa referência. Eu tenho uma situação interessante que aconteceu na loja nova. Uhum. Tava um dia na loja ali, comecei a ver um senhor ali, um dia final de tarde, passou umas outras semanas, eu vi ele de tarde, num dia eu vi ele sábado de manhã lá, com um carrinho, com uma menina, filha, e ali perguntando, abordando, conversando e tal, daí acabamos entrando no assunto, ficou uma conversa gostosa, assim, bem informal. Aí ele me falou assim, eu tenho que te contar uma história. Eu passei aqui na frente, e vocês tinham começado, colocaram umas placas e tudo aqui na frente e tal. Eu tava passando aqui para ir para casa, só que eu fui no Giasse fazer compra. Sim. E a esposa tinha pedido alguma coisa para ele. Ele falou assim, não, esses caras são loucos. Abri aqui, Giasse tá ali. Né? Na outra esquina. Não vai dar certo. Vamos completar 1 ano que nós abrimos a loja. Uhum. Isso aconteceu faz uns 6 meses. Aí ele falou assim, eu não entendo de mercado. Só que, por um acaso, um dia minha mulher me pediu de urgência, eu estava aqui, parei aqui na frente, entrei na loja para comprar. E resolveu o meu problema. E eu não precisei dar a volta no quarteirão, eu não precisei parar, subir 2 andares de escada rolante, parar o carro mais não sei onde, subir até lá no fundo para pegar um produto lá no fundo da loja, que era uma carne ou no açougue ou uma padaria. Eu entendi a tua proposta de negócio. Não vou deixar de comprar no Giasse, porque eu sei que tem coisas de lá, Sim. mas eu entendi a tua proposta. Eu virei teu cliente. Todo dia eu né? Passo aqui, pego o pão, um dia minha esposa pede uma outra coisa. Então, eu paro o carro quase dentro da loja. Paro o carro aqui na frente, eu desço, o ambiente está agradável, está acolhedor, eu faço aqui, me atendem muito bem. E pronto, hoje eu estou aqui, porque eu entendi a qualidade do teu hortifruti que você está me oferecendo. E talvez essa pessoa, ela está indo mais hoje na tua loja, ela compra menos, ticket médio menor, mas ela vai mais vezes na tua loja que no próprio Giasse. Não, com certeza. E um fato, nós não vamos ter mais, não sei se existia no passado, aquele meu cliente exclusivo. Não existe Não mais. tem mais. Não, o meu cliente é cliente de todo mundo. Isso. Ele vai o A, o B, o C, o D, vai no atacarejo, vai no hiper, vai no super, vai no mercado de proximidade, vai na conveniência. Sim. Vai no Zé Delivery, vai no iFood, vai em todos os lugares. Hoje o cliente ele vai, na média, em 3 supermercados por mês. Ele virou cliente de 3 supermercados, cada um para uma necessidade. Sim, então é isso que eu falo. Qual é a lembrança que eu vou criar na cabeça do meu cliente? Para qual momento eu vou atender ele? Como o caso desse cliente, que daí ele compartilhou, falou, não, entendi. Eu falei, exatamente esse é o nosso propósito. Eu não vim aqui para falar que o Giasse, eu vou roubar o cliente do Giasse. O meu cliente é cliente do Giasse, vai ter o momento de compra que você vai no Giasse. A condição, a variedade, o mix, pode ter um produto.
Você vai no Coque, no Comprão, no Forte, no Top, na Coop, vai. Mas eu quero que naquele momento você lembre que eu tenho o melhor hortifruti. Ele tá ali mais Que perto. eu tenho o pãozinho, que eu tenho esse serviço de você vir e parar na frente e fazer, né, essa comodidade. Então, eu não estou olhando para uma característica só, eu estou formando várias características para o cliente. Então, quando você escuta isso do cliente, ó, esse é o desafio, tô é no esse o caminho. trabalho. Você respira aliviado. Tô fazendo o meu trabalho. Essa percepção, porque esse é o desafio. Esse negócio que nós construímos é um grande desafio. Sim. Foi uma construção no período que nós tivemos só a loja do centro, e hoje aqui no Vitor Conder é essa mesma construção que a gente tem que fazer. No Vitor Conder nós temos uma diferencial, porque ali o fluxo de carro é muito maior. Uhum. Ponto positivo, outro ponto positivo, eu dou acesso a vários outros bairros, então eu posso facilitar a vida de muito mais pessoas. Sim. Né? Então, mas eu preciso fazer as pessoas entrarem na loja, conhecerem, fazerem a sua primeira compra e entender. Por exemplo, a nossa linha de higiene pessoal, perfumaria, é reduzida. Eu posso falar para vocês aqui as categorias que nós temos. Papel higiênico, sabonete, pasta de dente, escova de dente e só. E de poucas marcas. Uhum. Você não tem shampoo, você não tem condicionador, você não tem creme de pentear, você não tem papel assim, você não tem... Não, nós não temos. Por esse estudo de categorias e tudo, e com o tamanho da concorrência que está se criando com as farmácias, que eles têm umas condições com a indústria diferente do que vem para os supermercados, não justifica. O meu maior estoque era nessa linha. Sim. Entende? Então, com a loja nova, tá, mas eu queria um desodorante. Tá, mas eu queria... Hoje, o cliente já entendeu, o cliente que está ali frequentando, que nós não temos essa categoria. E eu falo para ele, olha, vai na farmácia, a farmácia hoje é especialista. Na outra esquina? Mulher, quantos tipos de shampoo, de creme, disso, daquilo, de marcas e variedade que tem? Exatamente. Sabe? Então, eu não sou especialista para aquilo, mas eu sou especialista no hortifruti. Sabe que isso que você está falando, a gente viu lá na Alemanha, muitos supermercados com perfil menor, ele não está trabalhando com perfumaria e limpeza. Não está trabalhando. Até porque aqui no Brasil hoje, esses dois segmentos, ele representa 6 a 7% em média. Uhum. Né? Um supermercado, outro que se destaca um pouquinho mais. Mas de 6 a 7%, né? Em torno de 3,5% a perfumaria e 3, 4% a limpeza. Sabe? Então, é um segmento que perdeu muita força também. Então, muitas vezes, o que eu falo para muitos supermercadistas, às vezes ele está entulhado, né? Ele tem um estoque lá, metade da loja quase ele tem de limpeza e perfumaria. Só que aquilo lá representa a menor fatia do faturamento. Aí ele não investe naquilo que você está investindo, que é perecíveis, Uhum. né? Que eu já entendi a teu modelo de negócio. Então, o que acontece? Os perecíveis, onde ele ganharia uma margem melhor, gira mais rápido, né? O giro, a velocidade é outra pegada, né? Aí ele não investe tanto. Mas por quê? Aquilo que você falou também, dá mais trabalho, tem que ter mais controle, muito mais sabe? trabalho. Dá muito mais trabalho, depende de muito mais mão de obra, depende de gente qualificada. Esse é o desafio. Exatamente. Nós aí entramos na barreira de gente, né? Nós entramos nessa outra característica. Mas eu já olho, eu procuro e vejo, busco movimentos de quem pode ser meu fornecedor para me ajudar nesse processo. Né? O que eu posso fazer? Quem que eu posso, né, olhar para essa característica? Teve a feira no começo de mês da IFPA, que é focado em produtos de hortifruti, FLV, todo esse contexto. É para grandes volumes, mas eu fui lá conhecer, eu fui lá olhar, eu fui lá entender. Poxa vida, essa variedade de produto nós não conhecemos. O cara consegue entregar isso aqui? Então, eu fui conversar com o meu fornecedor de hortifruti, com quem eu tenho parceiros. Será que você consegue buscar esse produto? Será que tem né? É buscar inovação constante, né? Olhando para essas características de repente. Beleza, eu estou num estágio que eu tenho um mix, uma variedade na loja grande, mas o pequeno faz o básico bem feito, tem o seu tomate, a sua maçã, manga, abacaxi, boa, de qualidade, cuidado na área de venda, garanto que você vai vender mais.
Isso aí. Maravilha. Tô encantada com esse assunto hoje. Então, hoje a gente conseguiu realmente. Vamos, sem dúvida, marcar um segundo podcast com o Márcio, hein? Porque ficamos aí com vários pontos pendentes aí para um próximo episódio com você. Nós Que queremos bom que eu agora... pude contribuir e ajudar, e eu falo assim, é um pouco da nossa experiência que a gente tem que compartilhar, né? Então, é só vivência, foi só isso. É exatamente isso que as pessoas precisam hoje, sabe? Aquela experiência, o que você já fez, né? O que deu certo, o que não deu certo, né? E você citou muitas coisas aqui, que funcionou, que não funcionou, por que isso, por que aquilo, por que foi por esse caminho, né? Qual que é o benefício daqui ou de lá? Então, com certeza, esse podcast aí, né, tá E sendo para chegar até aqui, com certeza teve muitos erros, muitos erros. mas foram aprendizados. Com certeza. Mas é aquela questão, entender o erro, né? E você aperfeiçoar, e melhorar, e não desistir, sabe? Persistir, Exatamente. vai, continua, vai persistindo, né? Então, Nós queremos entregar um presente, né, para o Márcio, né? Todos os nossos convidados, por favor, me alcança aqui. Nós queremos deixar aqui uma lembrança do Casal Mentor para você, que você Muito obrigado. aproveite muito, tá? Que é para o teu dia a dia, para você colocar as tuas coisas. Já vamos colocar na mesa para usar lá. Isso aí. Tá. Que a mesa não fique muito, que a gente não tenha muito tempo para ficar na mesa, né? Isso. Nosso negócio hoje não se resolve muito na mesa. Não, é verdade. É no necessário. ponto de venda. É no chão de loja. Mas isso que aí. você utilize, com muito carinho, pensado para obrigado. você, tá? Que é um talento do varejo catarinense brasileiro, com certeza. Se Que destaca, temos né? muitos varejistas que são talentosos, que merecem destaque, e o nosso podcast é para isso, para revelar esses talentos para todo o Brasil. Não, eu acho que eu agradeço. Eu estava meio receoso até, poxa vida, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Mas quando a gente fala daquilo que a gente gosta, né, e indiferente é compartilhar, é Sim. fazer também as pessoas às vezes pensarem um pouco diferente. Com certeza tem gente que fala assim, não, isso não vai dar para mim, isso não é verdade, isso não acontece. Pode ser, mas tenta, para Isso. você saber se vai dar certo ou não. Né? Então, vocês estão num trabalho árduo aí de ajudar os supermercadistas a evoluírem, a se manterem vivos, a inovarem, né? Então, a evolução de vocês, com certeza, também é a evolução daqueles que vocês estão servindo, né? Servindo, exatamente. Estamos aí para servir, né? O propósito de vida realmente é esse nosso, né? Para ajudar as pessoas. E quando a gente entende o propósito, com certeza as coisas se tornam mais fortes ainda, né? Que bom, eu agradeço e saio daqui mais tranquilo do que eu cheguei. Não, nós também agradecemos, Márcio, né, a sua disponibilidade para estar aqui conosco hoje, compartilhando o teu conhecimento, a experiência, né? Tenho certeza que vai contribuir muito aí conosco e também com outras pessoas que vão ver esse podcast, né? Todos os insights que você trouxe, coisas que até nos surpreenderam bastante aqui. Então, com certeza vai surpreender muita gente aí do nosso segmento. Tomara. Aproveitamos aqui também para agradecer nosso patrocinador, a Rede Nosso Ponto, a Venda Marcos Marketing Digital, que estão sempre nos apoiando aí nessa jornada. É isso aí. E mais uma vez quero deixar o convite aqui para você. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, mande suas dúvidas também, que eu tenho certeza que de repente no próximo episódio as suas dúvidas ou um convidado que resolve a sua dúvida pode pintar por aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Até mais! Até mais, pessoal. Grande abraço.